Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 7. Que fala sobre a formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, vistas de boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pulamos para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui por enquanto. O título da mensagem de hoje pode ser intitulada como Obediência, ou a obediência gera frutos, ou outra coisa que o irmão possa colocar no seu coração. Mas a palavra foco hoje vai ser obediência. E quando nós falamos de obediência, podemos pensar, quando nós éramos crianças, podemos pensar em nossas crianças, aqueles que são pais e têm filhos pequenos, podem estar pensando nisso agora. Hoje aconteceu uma coisa comigo que veio até a calhar. Eu, quando a Júlia dentro do carro, ela pegou uma moeda no fundo do carro, e eu falei: Ana Júlia, me dá a moeda. Ela pegou a moeda, olhou para mim seriamente, eu achando, coração cheio de esperança, que ela ia me dar a moeda na minha mão, e jogou no chão. Aí eu: Ana Júlia, Ana Júlia. Então, assim, muitas vezes temos feito isso. A obediência de uma criança, ela é muito atrelada à questão dos pais. O pai que vive com a criança, muitas vezes as pessoas olham de fora e falam assim: a criança é tão bonita, é tão obediente, quando está no meio das pessoas, ela é tão comportada, mas dentro da casa a gente vê o quanto muitas vezes a gente fala muitas coisas e as crianças desobedecem. Ah, não mexe aí, a criança pega e mexe. Muitas vezes temos essa essência dentro de nós, quando nós pensamos muitas vezes que não pode estacionar o carro de ré, vamos colocar assim, você vai lá e coloca de ré para ser do contra. A pessoa fala: essa parede é verde. Outra pessoa fala: não, é azul, só para ser do contra. Fora de tudo aquilo que a pessoa pensa, o que a pessoa vai falar, mas a pessoa gosta de ser desobediente por atitude própria. A pessoa gosta de ser desobediente por ela, quer ser assim, dessa forma. Talvez ela se ache importante, talvez ela se ache um destaque dessa forma, sendo desobediente. E a nossa essência é desobediente. Se nós não se atentarmos a muitas coisas, o nosso corpo, a nossa carne, ela é inclinada toda vez, a desobediência, ela é inclinada para a nossa carne. E a nossa carne é pecaminosa. Então, sempre que não forçamos para outro lado, a nossa carne a desobediência vai se encontrar com a carne. Nós vamos ficar inclinados para a carne. Então temos que ter força, pedir a Deus força para obedecer, pedir a Deus força para caminhar, porque a desobediência é algo natural do ser humano, no caso quando ele não está em Cristo. Quando ele está em Cristo, ele tem que pedir força a Deus. Porque aquele que não está escrito, o Leandro falou no começo aqui, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, atitudes nossas velhas não podem ser atitudes de hoje, porque você hoje é nova criatura, você hoje foi lavado e remido, você hoje tem o Espírito Santo habitando no seu coração, e não apenas visitando. E quando falamos de obediência, nós falamos também de prosperidade. Por quê? No caso, quando pensamos em obediência, voltando só um pouquinho,
falando sobre Eva, a gente tende a julgar Eva. Eva pecou, Eva foi desobediente, ofereceu o fruto proibido a Adão, e assim foi, e aí foi dessa forma, e ficamos pensando, se Eva não pecasse, se Eva não fizesse isso, e muitas vezes somos também assim, só em circunstâncias diferentes. Ela estava naquela circunstância do jardim e do fruto. Nós às vezes somos desobedientes de outras formas, pensamos e fazemos coisas que desagradam, muitas vezes as leis, muitas vezes alguma ordem que você tem, talvez no seu trabalho, talvez na igreja, talvez na sua casa, talvez no seu casamento e outras coisas mais. Sendo que a desobediência é algo que está em nós, é como se fosse dois animais, os quais nós alimentamos um e deixamos de alimentar outro. Você dar alimento a um, ele vai fortalecer muito mais do que ele vai estar do outro. O outro vai estar enfraquecido, vai estar fraco, porque você está alimentando o outro. E quanto você mais alimenta esse ser desobediente dentro de você, mais ele vai criar força, mais ele vai ficar mais visto dentro de você. Quando muitas vezes entendemos o que é a obediência em si, a nossa vida começa a ter outro rumo. A nossa vida começa a ir de outra forma, porque entendemos que o caminho da obediência encurta muitos lugares. O caminho da obediência, ele vai, no caso, deixar de perdermos tempo, porque muitas vezes vamos dar uma volta muito grande sendo desobedientes, e quando Deus quer que você tenha um caminho mais curto sendo obediente. Talvez a obediência vai ser dolorosa, talvez a obediência vai ser muitas vezes triste, mas a obediência é o melhor caminho a seguir. A obediência é o melhor caminho, porque Deus nos fala para sermos obedientes. Quando pegamos o caminho muitas vezes da rebeldia, que está muitas vezes ligado à desobediência, é um caminho triste. E a prosperidade, ela está ligada à obediência. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando apenas de questão financeira. Prosperidade espiritual. Você vai crescer espiritualmente, você vai ficar mais maduro espiritualmente, você vai poder ajudar outras pessoas também que têm a dificuldade que você teve no passado. E talvez você é um desobediente porque você quer ser desobediente, não por nada. Você talvez não teve uma infância que te fez fazer isso, você não teve uma infância que muitas vezes te empurrou a isso, mas você quer ser porque às vezes você quer ser diferente e chamar a atenção. Muitas vezes não entendemos a atitude de muitas pessoas, que muitas pessoas são de uma forma que são porque elas querem chamar a atenção. E às vezes a desobediência é uma coisa que ela pega ali e fala, eu vou segurar uma desobediência, é isso que eu vou chamar a atenção. Eu estava ouvindo uma história no passado que um aluno era muito bagunceiro na escola, e quando o professor chamou ele para conversar, o professor chega e pergunta, ele fala de muitas coisas, conversando por que aquela atitude dele, por que ele era assim, por que ele era assado, e ele falou de muitas coisas que ele vinha passando na vida dele. E aquilo ali era a forma dele extravasar aquilo na vida dele. A forma que ele tinha de botar para fora aquilo que ele estava sentindo. Era sendo desobediente, sendo bagunceiro, sendo o pior aluno da escola. Porque dessa forma ele achava que ele estava extravasando. Dessa forma ele achava que ele estava sendo diferente, sendo importante. Alguém estava vendo ele daquela forma ali. Talvez ele não era visto. E quando você entende que a prosperidade não está, muitas vezes, não está ligada apenas à questão material, você entende o que o Evangelho muitas vezes está fazendo no seu coração. A verdadeira mudança que ele deve fazer no seu coração. Porque às vezes pensando muito em dinheiro, fala prosperidade, sua cabeça liga dinheiro. Prosperidade, dinheiro. A prosperidade não são apenas isso. E a obediência, ela liga, como eu falei, ela liga, encurta um espaço que você tem a percorrer. Às vezes muitas pessoas aqui podem estar há muitos anos tentando percorrer um caminho e ainda não conseguiu chegar. E talvez ela possa estar percorrendo esse caminho em desobediência. E esse caminho vai ficar cada vez mais longe, parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai chegar. Porque Deus não quer isso da gente. Ele quer que sejamos cada dia mais obediente a Ele. As coisas começam a dar tudo errado e quando você vê, está tudo dando certo, porque a sua obediência começa a agradar o coração do Pai. Alguns são pais aqui e entendem isso. Você vai lá, fala, dá uma ordem ao seu filho, para o seu filho fazer alguma determinada coisa, e seu filho não faz aquilo que você pediu. Nosso coração fica triste ou fica alegre? Creio que fica triste. Mesma coisa é Deus.
Ele nos fala, faça isso, que eu sei o que está te esperando lá no futuro lá, eu sei, faça dessa forma que eu estou te falando aqui, ó. Aí nós, muito inteligentes, fazemos o quê? Não, vou pegar um atalho aqui, que dessa forma eu vou achar que vai ser mais rápido. Sendo que Deus sabe do nosso futuro, nós não sabemos de nada. Saímos daqui, nós não sabemos nem o que vai acontecer dali para fora. E pensamos que sabemos muitas coisas da vida. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma expectativa muito grande de fazer 18 anos. Achando que depois de 18 anos a gente vai ser o super-herói, a gente vai ser adulto, vai mandar no nosso nariz. E muita gente não sabe de nada. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entender que a gente não sabe de nada. A gente vai entendendo que cada dia a gente está aprendendo um pouquinho. E uma questão que eu me coloco nisso, porque essa palavra falou muito no meu coração, é estar sendo a cada dia obediente ao Senhor. E pensamos que só depois de colocar uma gorda oferta, aqui no gasofilaço, está tudo bem. Eu fiz tudo de errado, fui desobediente, eu venho aqui, coloco uma grande oferta aqui e está tudo bem. Deus não é esse Deus. Deus não é esse Deus. E não adianta sacrificar se não houver constante obediência. Uma constante obediência. Às vezes estão pensando, pode estar pensando aí, Júlio, a gente vai ser perfeito. Não, a gente não vai ser perfeito. Mas procurar cada dia viver em obediência ao Senhor. Uma coisa simples que possamos fazer. A cada atitude sua eu penso, o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Alguém te irritou? O que Jesus responderia para essa pessoa? Tem que tomar atitude, uma atitude difícil? O que Jesus faria em meu lugar? Está chateado? O que Jesus faria em meu lugar? Está sem dinheiro? O que Jesus faria em meu lugar? E com essa pergunta, talvez antes de tomar alguma atitude, podemos resolver muitos problemas que às vezes fazemos de cabeça quente e fazemos da nossa forma, sendo desobediente ao Senhor. Lá quem pode abrir em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. A palavra de Deus diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então obedecer sempre é a atitude melhor. Obedecer sempre vai ser a melhor atitude. Está em dúvida? Obedeça. Peça clareza ao Senhor nas ideias. Peça sempre a Deus para te guiar os seus passos. Senhor, eu quero viver em atitude de obediência ao Senhor. Como que eu devo caminhar? Como que eu devo proceder? Está difícil, está complicado. Muitas vezes eu penso que eu não vou conseguir. E o Senhor vai te dar a resposta. Talvez através de um sonho, talvez através de pessoas, talvez através da palavra do Senhor, que a palavra dele está aqui, ó. Mas ele pode falar de outras formas também. Talvez através de um pregador, de um louvor, e de várias formas ele pode falar com você. Mas a nossa intenção hoje é sempre estar em constante obediência ao Senhor. Em constante obediência ao Senhor. Onde Adão e Eva viviam? No jardim do Éden. Quando desobedeceram, foram retirados do jardim. E a desobediência nos faz ser retirados do jardim. Eles viviam no paraíso, eles viviam onde tinha tudo, eles não precisavam de nada. Eles não precisavam de nada, eles estavam no jardim, não precisavam de nada, de nada, de nada, de nada. E quando eles desobedeceram, eles foram retirados do lugar onde eles não precisavam de nada. Eles tinham prazer, onde eles eram felizes, onde não tinha maldade, onde não tinha ciúme, onde não tinha nada. E eles pensavam que estavam fazendo uma coisa, que iam abrir a mente deles, foram enganados pela serpente, achando que iam fazer uma coisa boa e fizeram uma coisa ruim. E dessa forma foram expulsos do jardim. E sendo expulsos do jardim, começou tudo aquilo que a gente já falou, até Jesus voltar, até a vinda de Jesus. Quando nós entendemos que o caminho
da obediência é muito mais curto, nós começamos a entender isso. Quando somos obedientes, Deus nos deixa viver no jardim. Olha, eu tenho algo bom para você. Eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho um jardim para você. Eu tenho uma mesa aqui cheia de coisas aqui, ó, para você no jardim. Mas se mantenha obediente a mim. Se mantenha no caminho que eu estou te mostrando aqui, ó. Às vezes é tão difícil se manter obediente. Às vezes é tão difícil se manter correto aos olhos do Senhor, que tem uma diferença. Tem muitas pessoas, muitas vezes, querem agradar pessoas e acabam desagradando a Deus. Então a nossa mente tem que estar voltada ao Senhor. Se você estiver agradando a Deus, desagradando pessoas, você está no caminho certo. Você não pode estar agradando pessoas e desagradando a Deus. Porque o Pai Celestial é Deus. Ele sabe de tudo e Ele tem o melhor para você. Júlio, está difícil, está complicado, está muito complicado a minha vida e eu vou largar tudo. Por que você vai largar tudo? A palavra de Deus nos dá várias provas aqui de quem se permanecer fiel vai ganhar a coroa da vida. E tem outras passagens maravilhosas que falam de muitas coisas, de se permanecer em obediência ao Senhor. Talvez você olhe para o lado e você vê aflições. Você olha para o outro, você vê aflições. Aí você olha para a sua frente e vê seu irmão em uma aflição pior que a sua. E talvez o irmão que está na aflição pior que a sua está de cabeça erguida, dando risada, louvando a Deus. E você muitas vezes com uma aflição que você acha talvez que seja um gigante, que talvez não seja um gigante. Você está se desesperando, fazendo uma tempestade tão grande em sua vida, porque o inimigo muitas vezes coloca uma pedrinha desse tamanho e ele faz parecer que é uma coisa imensa. E às vezes pensamos que aquela pedrinha daquele tamanho, aos nossos olhos, é uma coisa imensa, sendo que Deus vai simplesmente lá e tira aquela pedra do seu caminho e te faz avançar. O Deus que operou milagres lá no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que opera maravilhas ainda. Mas Ele quer uma coisa de nós, uma coisa simples, obediência, que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo é tão difícil de fazer. As coisas más, as coisas pecaminosas, o pecado, ele tem uma aparência, ele tem uma coisa tão chamativa aos nossos olhos. Por isso muitas vezes muitos jovens e pessoas de várias idades sendo seduzidas pelos pecados. Porque o pecado a olho nu, a um olho cru, ele é bonito, ele é atraente, ele começa a te cativar. Quando você coloca um olhar, uma lente espiritual, você vê tudo aquilo que o pecado é. Você vê tudo aquilo que o pecado, que a desobediência vai te levar. Você começa a entender aquilo que Deus não quer para você. Porque através da obediência, dos seus passos em obediência ao Senhor, Deus vai te honrar. Mas quando começamos a pensar que o caminho do mundo, o caminho do pecado, o caminho da desistência é mais importante, Deus começa a sair de cena, porque ele não está mais no centro. O pastor falou aqui um tempo atrás, eu gosto muito dessa passagem, dessa palavra que ele falou, que fala que Deus não senta no banco do carona. Você tem um carro, você vai chamar Deus para dar uma carona a ele, você chega e fala, vamos, senta no carona. Ele fala, não, eu não sento carona, eu dirijo ou eu não vou. E é assim que tem sido nossas vidas. Ou Deus está no centro da sua vida, ou Ele não está na sua vida. Senhor, a direção da minha vida está na mão do Senhor. Às vezes a direção vai te jogar para um caminho que você vai ficar meio assustado. Você vai ficar meio preocupado. Senhor, esse caminho mesmo está na mão dele. Deixa com ele, fecha os olhos e confia que ele vai seguir. Como eu falei aqui atrás um pouco, quantas vezes você, em uma atitude de desobediência, tem arcado consequências até hoje. Eu ouvi de um amigo uma história que é bem verdadeira, que eu conheço a pessoa que ele falou, e eu sei que é verdade, que o amigo dele ligou para ele, e um dia ele estava trabalhando e falou, o cara confiava muito nele, falou, eu vou largar minha esposa, o que você acha? Um casamento de vários anos, tinha uma filha, eu vou largar minha esposa, o que você acha? E o amigo dele falou, se eu fosse você, eu não largava não. Mas ele encantado com o momento, com a pessoa, cego, como eu falei, com a ótica errada,
foi lá e saiu de casa e foi morar com essa pessoa. Resumindo a história, encurtando a história, até hoje, ele encontra com esse rapaz e fala: se eu tivesse te ouvido, eu não teria feito isso. Que até hoje, minha vida, depois daquele dia, se tornou a pior vida para se viver. Eu vivi os piores dias da minha vida. Vivi coisas que eu nunca imaginei viver com a minha esposa. Ouvi coisas que eu nunca pensei em ouvir da minha esposa e ouvir dessa pessoa. Uma atitude de desobediência que está arcando até hoje. São anos. Não sei se foram 3, 4 anos, não lembro agora. Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer. A gente muitas vezes fala em pecado. Muita gente fala, quando as pessoas são mais adultas, fala em pecado, fala assim: a pessoa está em pecado. A pessoa já pensa logo em traição. Está em pecado, traição. Não é só traição que é pecado. Tem vários pecados. Vários pecados que podem te jogar no buraco. Várias atitudes desobedientes que podem acabar com a sua vida em fração de segundos. Várias atitudes que você pode tomar e pode botar a sua vida para um rumo que você vai ser, ou não consegue voltar, ou vai ser muito difícil você conseguir jogar de novo para o eixo. Por uma atitude errada que você tomou. Por uma atitude de desobediência que você tomou. E quando a gente fala de desobediência, nós entendemos que muitas vezes a nossa carne, como eu falei, ela é voltada para isso. Ela às vezes treme, grita para ser desobediente. A pessoa fala com a gente: só pode entrar até 6 horas naquele lugar. Você chega às 6h05 e quer brigar com o guarda ainda, com segurança, para te deixar entrar, porque você tem que entrar. Você é importante, que você talvez é um chefe, talvez você é isso, você é aquilo. Porque nós temos isso na gente, essa essência de desobediência. Se nós deixarmos, ela aflora. Ela vem de dentro para fora com uma força tão grande que nós começamos a nem entender aquilo que nós somos mais. E quando começa a ficar dessa forma, seu olho é fechado. Você não começa a ver mais para onde você está indo, você não começa a entender mais o que você está fazendo. Aí você é tipo assim: já que eu estou aqui no lamaçal, vou me sujar todinho já. Eu já errei mesmo, agora eu vou. Mas Deus pode mudar a sua história. Como Ele mudou várias histórias. Às vezes tem tentado um caminho há muitos anos que não deu certo até hoje. Mas hoje Deus pode mudar a sua história. Talvez tenha pedido a Deus, mas não tenha esperado a resposta de Deus. E tem sido muitas coisas que você tem feito, muitas coisas que você tem falado em atitude de desobediência, por não entender que você tem que ser obediente. Uma simples coisa: obediente. E no jardim temos a constante visita de Deus. Adão e Eva estavam lá e sempre Deus estava lá, passeando no jardim, chamando eles, conversando. Mas quando você não está no jardim, você não tem a visita de Deus. Você não tem a visita de Deus quando você não está no jardim. Aí eu pergunto: o que é mais fácil? Viver no jardim, tendo do seu pai o melhor, ou viver fora do jardim, em desobediência, tendo o pior desse mundo, achando que você tem o melhor e comendo do pior, perdendo tempo, gastando dinheiro, gastando tempo, achando que está feliz e não está feliz? Porque muitas vezes o desobediente, ele tem dinheiro, mas não tem paz. Ele tem dinheiro, mas não tem paz. Filho são os piores filhos. O casamento está um fio. O trabalho não vai bem. E às vezes você está sendo obediente, passando por lutas, sendo que sua casa é uma bênção, sendo que seu emprego está garantido, sendo que você, nesse cenário tão caótico muitas vezes que vivemos, da economia, Deus tem te mantido ali, talvez você não tenha um emprego, não está faltando nada na sua casa, porque você está sendo fiel ao Senhor, fiel àquele que te chamou. Fiel àquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Aquele que te chamou é fiel para cumprir na sua vida. Aí nós paramos e pensamos: o que é melhor, viver no jardim obediente ou fora do jardim em desobediência?
Quando nós muitas vezes vivemos em desobediência, é como se tivéssemos uma ovelha, que somos muitas vezes intitulados como ovelhas, uma ovelha e uma jaula cheia de lobos. Quando a gente tem uma atitude de desobediência, é como se aquela jaula se abre e aqueles lobos famintos vão até a ovelha e devoram a ovelha. E assim muitas vezes a gente vive, sendo devorado, sendo massacrado pelo inimigo, sendo envergonhado pelo inimigo, porque estamos sempre em desobediência ao Senhor. A desobediência gera deserto, gera caos, gera tristeza. E quando não aprendemos a ser obedientes, nós voltamos ou permanecemos no deserto. É como se a gente tivesse uma fila imensa e quando chega a nossa vez, fala assim, ó, você vai voltar lá no final da fila de novo, porque você não aprendeu a ser obediente. Você está na fila, como eu falei, perdendo tempo. Não você está na fila perdendo tempo, mas você está na fila em desobediência, você vai estar perdendo tempo. Aí você está naquela fila imensa, quando você chega na sua vez, ó, volta lá para o final da fila que você não aprendeu ainda. Você tem que voltar lá para o começo, lá para o finalzinho de novo. Pergunta quem é o último lá no final, que você vai ter que saber quem é o último, para você começar tudo de novo e para ver se você aprende a ser obediente. Nossa vida fica assim, um círculo. Esse círculo. Parece que a gente não sai dele nunca. Esse círculo. Parece que é um problema só que fica em torno da sua vida e não sai nunca. Não sai nunca. Você estava em 2010, era um problema. 2011 era o mesmo problema. 2012 o mesmo problema. Estou em 2018 e talvez você está no mesmo problema. Porque talvez nós não aprendemos a ser obedientes. Vou repetir de novo. A obediência, ele encurta o espaço. Você começa a não perder muito tempo. Júlio, a obediência não passa aflição? Não, passa, claro que passa. Passa muita aflição. Mas as mãos de Deus estão assim sobre ele, ó. Em cima dele assim, acompanhando ele, ó. Como o povo. O sol escaldante e a nuvem estavam acompanhando o povo. À noite, uma chama para iluminar o caminho. É assim que vive o obediente. Deus sempre dando suporte, Deus sempre ajudando, Deus sempre ali, calma meu filho, não vai por aqui não. E você é obediente. Já a obediência, a mão de Deus está um pouco mais recolhida. Que a desobediência dá legalidade às ações do inimigo em sua vida. Quando você é desobediente, você fala assim, ó, o inimigo, o diabo, você pode fazer o que você quiser na minha vida. É como se falasse assim. Você dá legalidade a ele, você dá autoridade a ele para atuar na sua vida. Quando vivemos em santidade no Senhor, quando vivemos em obediência, com nossos passos ali, ó, certinho na linha ali, como Deus nos pede, é diferente. Ele pode tentar, que a palavra de Deus fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão. Derredor. Quando você está em obediência, ele fica ao seu derredor. Ele não fica ao seu redor. E a pessoa que tem uma essência desobediente, era assim como criança, e foi crescendo dessa forma, e tem dificuldade até hoje. Talvez de ouvir um não. Ela ouviu um não, ela fica chateada, zangada, porque ela veio nesse crescimento dessa forma. Ela cresceu dessa forma, cresceu na escola sendo desobediente, e foi adolescente, e foi adulto, e foi dessa forma, e ela tem essa dificuldade. Tudo está perdido? Não está perdido. Aquele que muda a sua história está aqui hoje, ele pode mudar a sua essência. E o desobediente pode ter dinheiro, mas não pode ter paz. Eu falei aqui. Já o obediente tem a luz. As mãos de Deus protetor estão sobre ele.
guardando a sua vida, guardando os seus. Quantas coisas você pode enumerar na sua mente aí que Deus fez na sua vida, e falar assim, meu Deus, isso aqui já estava praticamente perdido na minha vida e Deus restaurou. Talvez você teve que falar assim, ó, sexta-feira você falou assim, ó, segunda-feira você vai entrar de aviso, tá? Aquela conversa de empresa que vaza assim, ó, segunda-feira você vai entrar de aviso. Chegou segunda-feira, não mandou você embora, não mandou ninguém embora e assim, e Deus te livrou do desemprego. Talvez seu casamento já esteve com um filho e Deus restaurou. Talvez seu filho estava num mundo pecaminoso, um mundo perdido e Deus restaurou. Talvez o seu relacionamento com alguém estava quebrado e Deus foi lá e fez, porque você tem sido obediente ao Senhor. Você tem ouvido a voz dele, um ouvido sensível àquilo que ele quer falar com você, um ouvido sensível àquilo que ele está falando. O Espírito Santo está falando, você está ouvindo, ele está falando bem baixinho. Ele não vai gritar não, ele vai falar bem baixinho para você ouvir. Você tem que estar com o ouvido atento, com o ouvido atento àquilo que ele quer falar com você. E tudo aquilo que o Espírito Santo fala com nós é para o nosso bem. Às vezes ele fala, não vai, você vai. Às vezes ele fala para você parar, você quer andar. Ele fala para você pular, você quer ficar parado. Talvez a obediência é um passo no escuro. É como se a gente estivesse andando, chegou uma parte que está tudo escuro, e Deus fala, dá um passo. E você fala o quê? Não vou. Não vou porque eu estou com medo. Não vou porque eu estou com dificuldade. Eu não vou porque eu não sei o que vai estar depois daquele escuro ali. Mas o obediente ele vai, que ele sabe que quem está falando com ele é o Deus que quer o bem dele. É o Deus que quer o melhor para ele. E o inimigo muitas vezes tenta nos enganar, colocando as coisas bonitas à nossa frente, achando que tudo isso vai nos trazer vida. E nós pensamos que tudo isso vai nos trazer vida, sendo que vai nos trazer morte, prazeres momentâneos, às vezes de minutos, de segundos, de dias, de meses. Só que isso vai acabar um dia. E quando acabar, a conta vai chegar. E a conta é alta. Talvez você não vai ter dinheiro para pagar, e com certeza você não vai ter. Sabe a conta é o quê? É a sua vida. A conta é a sua vida. Quando você tem uma atitude desobediente, a palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte. A morte. E a desobediência é um pecado. Você está caminhando cada dia para a morte. Mas não é a morte que a gente está falando, morte comum. É a morte eterna. Aquela morte, quando fala do inferno, ninguém quer ir. Mas suas atitudes têm te levado a cada dia para lá. Hoje Deus quer fazer algo diferente. Hoje Deus quer mudar. Talvez você venha caminhando a caminhos tortuosos, a caminhos diferentes daquilo que Deus quer para você. E hoje Deus está falando assim, ó, hoje eu quero mudar a sua trajetória. Hoje eu quero mudar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo, eu quero passar uma borracha assim no passado, assim, ó, fala assim, ó, daqui para frente eu vou te colocar aqui e você segue esse caminho. Você vai sofrer menos. Esse caminho vai te levar à vida. Esse caminho vai te levar àquilo que eu te prometi, a coroa da vida. E obedecer contra as nossas vontades, mas sabendo que estamos fazendo o melhor para nós. Tem um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tinha muita dificuldade de ouvir isso. Chegava na empresa e pensava, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tinha muita dificuldade de ouvir isso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo a parte de Deus. Ele fala, eu tenho que baixar a cabeça e fazer. Porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Ele não quer o melhor só para mim. Ele quer o melhor para nós. Quando Ele falar, você ouve. Não pense que é coisa da sua cabeça, não. Quando Ele falar, você fica atento. Senhor, o Senhor mesmo? Vou fazer isso então. Eu sei que tem muita gente aqui que muitas vezes ouve a voz de Deus e acha coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é Deus falando com você. Deus te dando uma dica do caminho que você deve seguir. E às vezes você está meio perdido, em meio a tantos problemas, tanta coisa, que o inimigo vem só jogando sementes, dardos, durante a semana, durante a vida,
para tentar te desviar do caminho, para tentar te desnortear, afetar sua mente, seu coração. Talvez pode ser os filhos, talvez pode ser esposo, esposa, trabalho, circunstâncias da vida. Mas seu olhar deve estar focado no caminho que Deus quer para você, focado no caminho da obediência. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, o melhor caminho é o caminho da obediência. Porque a rebeldia te traz muitos prejuízos. A rebeldia só te leva a um lugar ruim. A rebeldia vai te levar ao deserto. Essa fila que eu falei, a rebeldia vai te levar a ela e fazer você voltar nela de novo até que você aprenda. E você não aprendendo, você vai voltar de novo, e voltar de novo, e voltar de novo, até que você aprenda aquilo que Deus quer que você aprenda. O amor de Deus pelo filho, sendo muitas vezes dessa forma, que o filho às vezes desagrada o pai, como eu falei lá atrás, que às vezes o filho fala alguma coisa, entristece o nosso coração, você não vai deixar de amar seu filho por causa disso. Seu filho está entristecendo seu coração, mas seu amor por ele é o mesmo. E assim é Deus. Talvez você está entristecendo um pouquinho o coração de Deus. Talvez você não tenha andado como Ele quer que você ande, mas o amor dele por você continua o mesmo. Ele está de braços abertos te aguardando. Talvez uma ferida te levou a ser desobediente. Talvez uma circunstância da vida. Talvez um relacionamento. Talvez a falta de alguma coisa. Eu não sei. Mas aquele que supre todas as necessidades, aquele que chega lá onde está doendo e bota o dedo e fala assim: eu estou botando o dedo aqui, a mão é para curar. Vai machucar só um pouquinho, mas vai curar. Mas você tem que dar lugar a Ele para Ele fazer isso. Às vezes pegamos nosso coração e dividimos em cômodos, como se fosse uma casa. 5 cômodos a casa: quarto, cozinha, banheiro, 2 quartos, antessala, copa. Aí você fala assim: você vai lá no banheiro, o senhor atua na sala, o senhor atua lá na copa, mas no quarto aqui eu tenho umas coisinhas aqui que já é meu, já eu não gosto, o senhor mexe não. E quantas vezes Deus tem agido em muitos lugares da sua vida, mas um certo lugar específico você não deixa Ele usar, Ele não deixa Ele trabalhar, você não deixa Ele limpar, você não dá autoridade a Ele para Ele falar assim: Senhor, aqui, nesse lugar aqui que dói, que machuca quando eu mexo, o Senhor pode agir, só pode tirar tudo que tiver que tirar e colocar tudo que o Senhor quiser colocar. Por que muitas vezes você faz isso? Porque machuca. Talvez é coisa do passado, talvez é coisa recente, talvez é coisa que te feriu, você não quer nunca mais ouvir isso. Quando fala disso, você fala assim: por favor, não comente isso nunca mais na sua vida. Mas às vezes está te atrapalhando na sua vida, você está parado, você está amarrado, você está travado, porque você muitas vezes está com isso no coração, talvez por uma coisa que você fez lá atrás, ou tentou fazer certo e fez errado. E muitas vezes estamos em desobediência, mas não é porque queremos. Às vezes tentamos fazer o certo, mas toda vez que eu tento fazer o certo, eu faço errado. Às vezes eu penso que eu estou no caminho do Senhor, mas não estou. E eu vou lá, quando eu vejo, já estou no meio do problema e não me entendo, não acho nada, tudo escuro. Mas hoje Deus quer mexer nesse lugar onde você tem dificuldade, onde você não deixa mexer, para você ser a cada dia mais obediente a Ele, mais sedento, mais santo. Quando eu falo de santo, não é ser perfeito, é buscar a santidade, buscar ser santo perante o Pai. A cada dia, quando eu acordar de manhã, eu falo assim: Senhor, eu estou buscando a santidade no Senhor. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou pecar, mas eu vou fazer o máximo para viver em santidade com o Senhor. E Deus vai ver o seu esforço e vai te recompensar. Deus tem visto a sua luta. Obedientes, Deus tem visto a sua luta. Ser obediente às vezes dói. Ser obediente às vezes machuca. Ser obediente, as pessoas sofrem. Ouvem muitas coisas são
fica no coração, mas Deus vai honrar. Deus vai te honrar, porque você está sendo obediente a Ele. Você está fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer. Toda vez que você é obediente a Ele, Ele te honra. Não devemos fazer isso como barganha. Eu vou ser obediente ao Senhor, porque o Senhor vai me abençoar. Mas eu vou ser obediente ao Senhor, porque eu quero ser obediente, eu decidi ser obediente, e eu sei que é o melhor para a minha vida. Eu sei que ser obediente ao Senhor é o melhor para a minha vida. E quando eu encontrar uma pessoa desobediente, eu vou perguntar ela por que ela é desobediente. Ela vai me contar, eu vou falar, ó, o melhor caminho para você é o caminho da obediência. Porque eu passei por isso, eu posso falar com propriedade. Eu fui curado nessa área, então eu posso falar com você. E Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai usar qualquer um, não chamando ninguém de qualquer um. Mas Ele às vezes a gente pensa assim, eu não, Deus vai me usar, não. Vai te usar sim. Ele vai te usar. Talvez não seja aqui na frente aqui, para falar no microfone. Talvez não seja para cantar aqui. Mas talvez no seu trabalho você vai dar uma palavra a uma pessoa que vai mudar a trajetória da vida dela toda. Você vai dar um conselho a uma pessoa que vai mudar o rumo da vida dela. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Eu não fico com medo de te usar não, porque é bom. Você imagina que privilégio você fazer parte das ações de Deus nesse mundo. Você fazer parte desse grande trabalho de alcançar pessoas. Trabalhar com o Rei. Que honra. Que privilégio. Você imagina um rei te chamar para ir na casa dele, para comer com ele, para andar com ele. A gente fica na expectativa de muitas pessoas nos chamarem. Tal pessoa podia me chamar, né? Às vezes eu conheço um jogador famoso, puxa vida, o cara ficou famoso, nem liga para mim. Se me chamasse na casa dele, eu ficaria feliz. Mas o Rei dos Reis te chama todo dia para comer, para beber na mesa dele, para participar das coisas com ele, para ter relacionamento com ele íntimo, de intimidade com ele. Você tem um privilégio, nós temos um privilégio grande de ter os Reis dos Reis, um livre acesso a ele, aquele que pode fazer qualquer coisa, aquele que é dono do ouro, da prata, é o dono da cura. E às vezes temos recorrido a tantas outras coisas, sendo que a resposta está do nosso lado, que é Deus. É andar com Ele, ser obediente, ser fiel a Ele. E se for do agrado dele, Ele vai agradar de você também. Ele vai fazer aquilo que você quer. E se não for, também fique feliz, que vai ser para o seu bem. Às vezes ficamos igual crianças, com bico, chateado, porque Deus não deu alguma coisa. Pedimos e Deus não deu. Aí você fica chateado. Ele não deu, talvez Ele está esperando um tempo para te dar, talvez Ele não vai te dar, ou talvez Ele vai te dar. Aí Deus não deu, você fica chateado. Talvez Ele não te dando, vai ser muito melhor para você se Ele te der. Não sei o que é. Deus sabe. Temos uma grande expectativa de muitas coisas nos nossos corações. Muitos caminhos, muitas vezes aparecem nossos caminhos na nossa frente. Bifurcações, 3, 4 caminhos a seguir. Senhor, eu estou em dúvida. Ele vai te mostrar. Ele vai te falar. Hoje é o dia que Deus separou para quebrar tudo isso na sua vida. Dificuldades, talvez uma força que te inclina para a desobediência, que você até tem vontade de ser obediente e não consegue. Ele quer te dar essa essência. Talvez você não teve ela quando nasceu, você não teve essa questão de ser muito obediente, mas Deus quer te dar hoje essa essência, colocar no seu coração. Pode, Ele pode fazer tudo. E quando Deus faz, é melhor do que nós fazemos, como nós fizemos. Quando Ele faz, é diferente. Quando Ele faz a perfeição,
Quando Ele faz, ninguém pode desfazer. Só Ele mesmo. Quando Ele faz, tudo fica mais formoso, tudo fica mais bonito, porque Ele fez. As bênçãos de Deus estão diretamente ligadas à obediência. O milagre de Deus está diretamente ligado à obediência. Talvez você espere um milagre de Deus há muito tempo. E pode ser que você não está sendo obediente a Ele para Ele te dar esse milagre. As bênçãos dele estão diretamente ligadas à obediência. E hoje, nos encontramos aqui. Esse lugar, muitas pessoas falam que aqui é um hospital, onde tem muitos doentes. Tem muitas pessoas muitas vezes que acham que não são doentes. Primeira questão do doente é assumir que ele não está bem. Aí ele vai no médico, o médico vai passar um remédio. Então hoje eu assumo: Senhor, eu preciso do remédio do Senhor. E aqui, como eu falei que é um hospital, nós temos que assumir que precisamos de cuidado, precisamos de uma atenção de um médico. E o médico aqui só tem um, que é Deus. Ele ao mesmo tempo atua em cada coração. Ao mesmo tempo ele atende todo mundo. Eu estou falando uma palavra aqui, falando sobre obediência. Ele pode atuar no coração de vocês através de várias formas. Ele é Deus. A palavra é uma só. Eu estou apenas sendo um instrumento dele. Mas ele pode atuar em cada coração de forma diferente. Naquilo que você precisa ouvir, naquilo que você precisa ser tratado. Então, quando nós entendemos que precisamos de ajuda, o negócio fica mais fácil. Tem pessoas mais antigas que tem muita dificuldade às vezes de ir ao médico. Não, eu estou bem, pessoa durona. Nós homens somos muitos assim, né? Ah, não, eu estou bem, tal, não vou no médico não. Só que aqui é diferente. Deus quer que você assuma: eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor atue no meu coração, lá naquele lugar que eu não deixo ninguém mexer, que talvez nem meu pai, nem minha mãe, nem meu esposo, nem minha esposa sabe que tem coisa lá, porque ninguém entra naquele lugar. Eu já fechei aquele lugar, não quero abrir nunca mais. Mas Deus quer tocar naquele lugar, vai te fazer mais obediente. Talvez é isso que está faltando. Talvez é isso que Ele quer que você comece a entender, que é ali que Ele quer mexer, para mudar a trajetória da sua vida, te colocar no caminho da obediência certinho, para você alcançar muitas coisas que você almeja alcançar e ainda não alcançou. Se coloca de pé no seu lugar. Todo dia é dia de milagre. Todo dia é dia de Deus agir. Não é apenas a quarta-feira, que é dia de culto, não é apenas o domingo, não é apenas dia de célula. Todo dia Deus pode operar um milagre na sua vida. Todo dia nós vamos acordar: Senhor, o Senhor tem um milagre para mim hoje, eu quero. Senhor, o Senhor tem uma bênção para mim hoje, eu quero. Porque todo dia Ele pode atuar. Ele pode atuar na sua casa, pode atuar no seu trabalho, falar com você de várias formas. Porque todo dia é dia de milagre. E hoje também é um dia de milagre. Hoje é um dia que Ele pode curar a sua ferida. Hoje é um dia de colocar no caminho da obediência. Hoje é o dia que Ele pode fazer aquilo que em muitos anos você não deixou Ele fazer. Aquilo que em muitos anos você não deu liberdade para Ele fazer. Eu tenho dificuldade de ser obediente. Ele pode te ajudar. Eu tenho dificuldade de receber regras, de falar que eu devo seguir um caminho reto. Eu sempre estou desviando desse caminho. E sempre estou em apuros. Mas Deus sempre vai me ajudar. Mas Ele quer te fazer firme, selar essa decisão no seu coração hoje. Ele quer fazer uma noite diferente. Ele quer fazer uma noite de milagre, colocar o óleo como Ele fez na cabeça de Davi, derramar um óleo novo sobre a sua cabeça e te ungir. E daí te fazer uma pessoa nova. Eu não estou falando de pessoas que não são batizados, estou falando de crentes também.
pessoas que já tiveram encontro real com o Senhor, mas também necessitam de ajuda. Isso não é vergonha, não. Você chega no hospital, quem está doente não tem vergonha do outro lado, não, porque ele está doente também. E o fato de você falar que eu preciso de ajuda, você não é pior que ninguém, não. Estamos aqui igualados, igualados, somos todos iguais. Eu queria te convidar a você vir aqui na frente, de joelho, de pé, da forma que você ficar melhor, a colocar tudo aquilo no seu coração, diante de tudo aquilo que eu falei, que Deus me usou aqui. Talvez essa palavra falou com você, falou de coisas que você nunca, muito tempo não ouvia, falou de coisas que muito tempo você não pensava. Deus falou no seu coração de uma forma diferente, que quem fala é Ele. Eu queria que você viesse aqui na frente, colocasse nas mãos do Senhor. Mas vem, cada passo que você der, vem confiante que Ele pode fazer. Que quando você sair daqui para o seu lugar, isso que está te incomodando vai ficar aqui, não vai com você de volta. Isso não vai voltar com você para sua casa. Entrega ao Senhor. Senhor, eu não quero isso para mim mais não. Eu tenho dificuldade, mas eu confio que o Senhor vai operar na minha vida hoje. Eu queria te convidar agora para vir. Você que sente do Senhor, que necessita de uma ação dele na sua vida, te fazer andar nos caminhos mais retos,